O Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão foi convocado pelo Papa Inocêncio III, através da bula Vineum Domini Sabaote, emitida em 19 de abril de 1213. Este documento convidou todos os líderes católicos a reunirem-se, em novembro de 1215, na Basílica de São João de Latrão, em Roma. No concílio foram estabelecidos dogmas que reforçavam o poder do papado e engrandeciam a Igreja Católica. Além disso, Inocêncio III aproveitou a chance para convocar a Quinta Cruzada, a qual foi iniciada 2 anos depois. Veremos agora as principais leis canônicas do Quarto Concílio de Latrão. Fora da Igreja Católica, não há salvação. Há apenas uma Igreja Universal dos fiéis, fora da qual ninguém é salvo. Contra os que não seguissem fielmente o catolicismo. Excomungamos e anatematizamos todas as heresias que se levantam contra a fé sagrada, ortodoxa e católica, condenamos todos os hereges. Que os acusados sejam entregues às autoridades seculares presentes ou aos seus oficiais de justiça, para devida punição. Os bens dos condenados devem ser confiscados se forem leigos, e se forem clérigos que recebam salários das igrejas. Os católicos que tomarem a cruz e se prepararem para a expulsão dos hereges, desfrutarão da mesma indulgência, e serão fortalecidos pelo mesmo privilégio, que é concedido àqueles que vão em auxílio à Terra Santa. Além disso, determinamos a submissão e a excomunhão dos fiéis, que receberem ou defenderem ou apoiarem hereges. Nós estritamente ordenamos que se tal pessoa, depois de ter sido designada a excomunhão, se recusar a dar satisfação, dentro de 1 ano, então pela própria lei, ele será marcado como infame, e não será admitido em cargos públicos e conselhos, e não poderá eleger outros para o mesmo, ou prestar depoimento. Ele será intestável, ou seja, ele não terá a liberdade de fazer um testamento, nem terá direito a uma herança. Além disso, ninguém será obrigado a responder a ele, em qualquer tipo de negócio. Se ele for um juiz, sentenças pronunciadas por ele não terão força, e os casos não poderão ser levados diante dele. Se for um advogado, ele não será autorizado a defender ninguém. Se for um tabelião, os documentos elaborados por ele serão inúteis. Os clérigos não deverão, é claro, dar os sacramentos da Igreja a tais povos pestilentos, nem dar-lhes um enterro cristão, nem aceitar esmolas ou ofertas deles. Assim a Igreja Católica disparava todo o seu ódio e preconceito em cima daqueles que não seguissem a sua doutrina, mantendo uma forte opressão sobre eles. Qualquer pessoa que não aceitasse ou não fosse totalmente devoto ao catolicismo seria tratado com desprezo pela sociedade, um castigo que era imposto e autorizado pelo papado. Por causa de tais leis, uma pessoa não poderia viver livremente, já que ela estaria sempre acorrentada à doutrina católica, e para ela, havia apenas 2 opções: obedecer às exigências do papado e desagradar a Deus, já que o catolicismo contém inúmeros dogmas contrários às escrituras sagradas, ou desobedecer à Igreja Católica e perder seu emprego e bens, e ainda ser humilhado publicamente. Essa era uma decisão muito difícil para os cristãos daquele período, e na época da Inquisição, isso se tornou algo terrível, já que nela havia a tortura e a pena de morte para todos aqueles que não seguissem fielmente o catolicismo. Este foi um tempo de muita dor e sofrimento para os verdadeiros servos do Altíssimo. O Quarto Concílio de Latrão também decretou, exaltou e lembrou toda a soberania da Igreja Católica Romana. Renovando os antigos privilégios dos soberanos patriarcais, decretamos, com a aprovação deste Sagrado Sínodo Universal, que através da disposição do Senhor, a Igreja Romana tem uma primazia do poder comum sobre todas as outras igrejas, na medida em que ela é a mãe e a senhora de todos os fiéis de Cristo. O preconceito contra a comunidade judaica.
Decretamos que tais pessoas, de ambos os sexos, devem ser distinguidas em público de outras pessoas, pelo caráter de suas vestimentas. Proibimos que os judeus sejam nomeados para cargos públicos. Estendemos a mesma coisa aos pagãos. Contra a observância dos ritos judaicos, para os judeus convertidos ao catolicismo, isso incluía a guarda do sábado. Decretamos que tais pessoas devem ser totalmente impedidas, pelos prelados das igrejas, de observar seu antigo rito, para que aqueles que livremente se oferecerem à religião cristã, possam ser mantidos à sua observância, por uma coerção salutar e necessária. O concílio também mostrou o desejo do papado em derramar mais sangue, através da Quinta Cruzada, determinando o seu início, em 1217. É nosso ardente desejo libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Os cruzados devem se preparar. Prometemos-lhes a elevação para a vida eterna, concedemos o perdão total de seus pecados. Yeshua e os apóstolos pregaram o amor, e foram contra a acepção de pessoas. Já o papado pregou a guerra e a discriminação. Inocêncio III mostrou toda a soberania religiosa e política do papado, durante seu pontificado. Ele foi um personagem que envolveu-se na vida pessoal de reis, na política de reinos, instigou guerras, perseguiu e discriminou aqueles considerados hereges, e exaltou ainda mais a doutrina católica. Mas toda a sua autoridade e corrupção chegaram ao fim em 16 de julho de 1216, com a sua morte. Depois disso, Honório III foi eleito o novo bispo de Roma.